Olá, turma. O objetivo desse vídeo é eu explicar como que a gente vai fazer a execução daquele exercício de encontrar um mascaramento solar para encontrar e desenhar para uma edificação localizada em jardim, né? Então, eu dei lá para vocês um desenho, uma planta baixa e um corte que contém uma abertura e a sua orientação. E também disse, né, que essa edificação com essa abertura fica localizada em jardim. Então, eu vou mostrar para vocês uma das possibilidades. Não tem que ser necessariamente da forma como eu estou fazendo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, eu tenho aqui a minha tela, o meu desenho no AutoCAD. Esse desenho ele poderia ser à mão, impresso, ou feito aqui no AutoCAD mesmo. E aí eu forneci para vocês essa planta baixa e o corte. E eu complementei o desenho com a vista. Porque independente desse brise, né, desse mascaramento que a gente propor por horizontal ou vertical, a gente vai precisar da vista para poder colocar o ângulo gama, que a gente desenha na vista. Então, tendo a planta e o corte, a gente já consegue desenhar a vista. Não é uma vista detalhada, ela tem que ter o suficiente apenas para a gente poder localizar aqui o ângulo. Bom, então, a primeira etapa, na verdade, é a gente pegar a carta solar, tá? Que pode ser usado tanto à mão quanto a do programinha, do Sol-Ar, e aí a gente identificar qual que é o período do ano que a gente quer mascarar, tá? Qual que é o período do ano que a gente quer que não haja incidência de radiação solar direta nessa, passando por essa abertura. Bom, então aqui eu tenho o Sol-Ar aberto, tá? Eu já vim aqui, coloquei a latitude de menos 21, que é a de jardim. Para poder identificar o período crítico, eu não precisaria estar com o transferidor ligado. É um detalhezinho aqui nesse programinha que, olha, eu desativei, ativei e não sumiu o transferidor, né? Às vezes eu preciso clicar em um outro ícone, por exemplo, aqui em latitude, menos 21, ó, dá um enterzinho para ela sumir, tá? Para que ele responda algum comando. Então, só para caso vocês sentirem essa dificuldade aí. Bom, aqui então eu tenho a latitude menos 21, tenho aqui a carta solar, e eu iria identificar aqui, né? Eu vou, na verdade, identificar qual é o período que eu quero mascarar. Tá? Isso antes de encontrar e localizar os ângulos, né? E pensar qual que vai ser o brise que vai, ou o ângulo para o brise que vai mascarar o período que eu desejo. Para isso, a gente pode levar em conta essa informação aqui, que é uma informação que não precisa ser seguida à risca, isso vai depender muito do uso da edificação, da intenção, da nossa intenção projetual, de uma série de fatores, né? Então, aqui é uma sugestão, na verdade, dizendo que, né, aqui em vermelho, esse período que está pintado em vermelho, né, ó, que vai desde o dia 20 de outubro, novembro, dezembro, até o começo de janeiro, mas, principalmente, para todos esses dias, considerando um período, né, que é um pouco mais crítico, nos períodos, no horários da tarde, se a gente for ver aqui, né? Então, por exemplo, no dia 20 de outubro, ele está considerando, até novembro, que é crítico, mas no período início da tarde, né? O finalzinho da manhã, das 10 até o pôr do sol. E agora, durante o período de novembro, dezembro, janeiro, já é crítico durante o dia inteiro. É uma insolação meio crítica esse intervalo aqui, e no período de inverno já é uma insolação necessária. Então, não é interessante a gente mascarar.
Claro, né, gente? De novo, isso vai depender muito do local. Se é um lugar muito frio, talvez seja interessante ter meio aqui no período meio crítico, ter a insolação. Ou se é um lugar muito quente, já é o contrário, talvez mesmo nesse período meio crítico e nesse período aqui que a gente considera inverno, como é, por exemplo, algumas cidades do norte do Brasil, seria interessante também mascarar. Então, tudo é bastante relativo e depende da localidade. Essas recomendações, ó, são para uma latitude aqui de menos 29. Já é para um lugar menos, com uma temperatura mais amena, menos quente do que, por exemplo, a nossa região, tá? Então, isso é importante a gente levar em consideração. O que eu fiz aqui? Eu copiei a carta solar que tem lá no Solar, um minuto de silêncio, porque esse período de eleição, então passando cozinhando na frente. Bom, então eu dei um Ctrl C aqui nesse desenho, tá? Só que aí, no caso, eu já tinha ligado o transferidor para poder aproveitar a informação. Então, vejam que eu coloquei o transferidor, liguei aqui e ele não apareceu, inclusive, né? Então, só vou clicar aqui em orientação, ó, e dar um Enter para ele aparecer, que estava no zero. Como a nossa orientação da nossa janela é norte, ele já está correto, né? Ó, a nossa janela está com abertura para o norte. Até se vocês quiserem entender um pouco melhor o que isso significa, eu poderia até dar um print aqui também e colocar lá, né? Vou fazer isso só para vocês entenderem. Vou colocar isso aqui também depois lá. Para entenderem essa questão da carta. Então, tá o norte ali, né? Olha. Então, o que quer dizer, né? Olha, quando eu olho lá para a minha carta solar, o norte, né? E aqui onde está a minha janela. E aqui é isso, né? Olha, o norte para cima e aqui é a minha janela. Se o norte tivesse, por exemplo, rotacionado dessa forma para minha janela, então eu teria que colocar que é em 45 graus, tá? Olha, 45 não, 90 graus, desculpa. Na verdade, aqui não, né? Vou colocar lá para vocês verem. 270. Que aí, olha, vou colocar na carta para vocês visualizarem como que eu colocaria essa informação. Eu venho aqui, coloco 270. Olha só, estão vendo? O norte continua para cima, aqui o norte para cima, e a janela virada para o lado onde está aqui a minha carta, tá? E é assim, porque daí o que acontece? O gráfico, ele fica em cima da parte que vai ter a incidência de radiação solar nessa abertura, né? Porque no caso dessa abertura aqui, que está voltada para o oeste, no caso, ela só vai ter a incidência do sol da tarde. Então, para a gente, o que interessa é esse mascaramento aqui. Mas tudo bem, o que acontece para a gente é 0 graus. Vou voltar aqui e volto no meu desenho. Pois bem, então o que eu fiz lá? Dei um Ctrl C nessa figura aqui. E muito importante também a gente vir aqui, olha, não esquecer de colocar o ângulo de referência externa. O padrão dele é interna, tá? Só que daí fica confuso, a gente acaba misturando a informação da carta com o gráfico. Ele muda aqui os ângulozinhos, mas para a gente é mais interessante que fique externa, ó, para que também a gente tenha a informação correta da altura solar. Tá? Então, a gente deixa assim, dá um Ctrl C e um Ctrl V aqui no Paint. E aí, a princípio, olhando esse desenho para eu marcar o período crítico, a gente ignora a informação do gráfico auxiliar e leva em consideração apenas a carta, tá? Então, aqui no meu exemplo, tá, gente? Eu vou considerar que o período crítico, para mim, vai ficar entre, aqui eu vou colocar
23 de setembro, começando, até o dia 21 de março, tá? Poderia ser mais, poderia ser menos, depende do que vocês vão propor, das 8 da manhã até às 16. E aí, então, eu vou, ó, então, 21, aqui eu falei 23 de setembro, ó, né, que corresponde a essa linha aqui, e vai coincidir com 21 de março. Eu não consigo pegar um intervalo diferente, porque de dias, né, se eu quero começar em 23 de setembro, ou se eu quero que vá até 21 de março, porque eles correspondem ao mesmo movimento. E aí eu cruzo aqui com o meu horário. Esse aqui, então, é o meu período que eu vou considerar que eu quero mascarar, tá? E aí, então, eu estou vendo, inclusive, que o que tem aqui abaixo dessa linha, né, olha, já está mascarado, não vai ter incidência nessa janela. Então, quer dizer, ó, logo no começo da manhã aqui, a gente não tem uma incidência de radiação nesse período aqui que vai do começo de final de setembro, começo de outubro, das 8 até o meio-dia, mais ou menos, né? Não tem incidência nenhuma. Até o final do dia 23 de fevereiro, por exemplo. É só dar um ok aqui. Ok. Então, já marquei esse período, e aí só de olhar aqui, na verdade, né, a gente vê que as linhas que aqui no gráfico, as que são essas aqui curvadinhas, correspondem aos brises, ao brise, ao mascaramento do ângulo alfa, né, que é um brise horizontal, e as que são radiais correspondem ao ângulo beta, que é o brise vertical. Eu vou mudar aqui o meu pincel, vou mudar, vou colocar para uma caneta aqui, para diferenciar. Vamos ver se isso vai funcionar. Vermelho não vai dar certo, né? Vou colocar verde. Azul. Ok. Azul também não, verde, que não tem aqui. Bom, então, a gente vai pegar um ângulo, que é o ângulo aqui que a gente vai pegar agora dessas linhas vermelhas, que corresponde ao gráfico auxiliar, que quando a gente pegar a linha que tá, tudo que está para baixo, né, se for no ângulo alfa, ou que está para a esquerda e para a direita, corresponde ao ângulo que vai servir para mascarar. Então, aqui no caso, né, olha, se eu pegar, vou dar um exemplo aqui, ó, um ângulo beta, que é um ângulo de brise vertical. Então, aqui, por exemplo, se eu pegar essa linha, quer dizer que eu vou mascarar tudo que tem daqui para baixo, né, ó. Isso é um brise vertical. Isso aqui para o período da manhã, e aí eu precisaria pegar um outro para o período da tarde. Vai mascarar tudo que tem daqui para baixo. Vejam, gente, que não é um ângulo interessante, porque é o período mais crítico, que é o período aqui do horário mais incidente, né, mais forte, próximo do meio-dia, não vai mascarar. Eu vou conseguindo cada vez, né, se eu pegar aqui esse ângulo, ó, vou mascarar, e até um pouco ruim, porque eu estou mascarando muito mais períodos do que eu gostaria, do ano, inclusive no inverno, e esse ângulo vai ficando cada vez maior, tá? Se eu olhar aqui, ó, né, o ângulo beta, na verdade, aqui no caso é menor, tá? Se a gente for olhar na carta lá, esse ângulo, 0, 10, 20. É um ângulo pequeno, mas aqui quanto menor, ó, maior vai ficar esse meu brise, até encontrar lá com a linha do ângulo. Então, é muito ruim essa opção, tá? Porque eu vou praticamente tampar minha janela e vou ter, inclusive, um mascaramento num período que não é o que eu gostaria. Então, por isso que a gente já até tem conhecimento que para fachadas e para aberturas para o norte, é mais interessante um brise horizontal. Então, se eu pegar, por exemplo, uma linha aqui, ó, que está fazendo essa linha curva, corresponde ao ângulo alfa, eu vou pegar aqui, ó, essa daqui. Está dando certinho, praticamente, em cima dessa linha que a gente usou aqui no nosso dia de referência. Então, eu peguei essa linha, quer dizer que tudo que tem daqui para baixo vai ser mascarado. Então, corresponde aqui a um ângulo de
40 graus, né? Eu vou até colocar aqui que o ângulo alfa que eu coloquei é de 40 graus. Ok, mas aí então quer dizer que tudo que está daqui para baixo vai mascarar, inclusive um período bem no comecinho da manhã que eu não queria mascarar, né? Claro que tem esse período aqui que eu não queria mascarar, que ele vai ser mascarado porque está abaixo da linha, que é um período que já não tem insolação nessa janela, mas tem esse períodozinho aqui que eu não queria mascarar, que tem insolação na janela. E aí, então, eu vou fazer essa diferenciação, vou conseguir selecionando o meu ângulo gama. O gama é um ângulo que a gente vai definir a largura desse brise, tá? Isso tanto equivale tanto ao vertical aí quanto o horizontal. Né, no caso daí do brise vertical, ele corresponde à altura, olhando em vista, e o horizontal ele corresponde à largura. Então eu vou olhar aqui, ele não aparece, tá, gente, nessa carta, esse é um defeitozinho aqui, mas quando eu selecionar lá no programinha, ele vai aparecer. Vai ser alguma coisa que eu pego aqui, ó, eu pego de onde está o meu norte, o meu zero, e esse ângulo, ele faz esse desenho, ó, tá? Quer dizer que eu estou limitando nesse ângulo. A leitura do ângulo a gente faz aqui, ó. Ele não está aparecendo, tá? Mas vocês vão ver que vai aparecer lá. E aí a mesma coisa, então esse aqui seria o meu gama da direita, tá? Que é esse daqui. Então eu coloco um gama D. Eu não sei qual que é o valor, eu vou chutar lá na carta para ver. E aqui seria o meu gama da esquerda, tá? Eu também não sei, vai ser igual, porque os horários, eles têm a mesma distância, a mesma diferença do certo. Aqui ficou um pouco ruim, né? Então, na verdade, do meio-dia para as 8 são 4 horas, e do meio-dia para as 16 também são 4 horas. Então, aqui meu gama da esquerda, opa, gama da esquerda. Isso aqui, gama da esquerda. Eu vou ver certinho qual vai ser. Então, vou lá para minha carta. Talvez se continua gravando aqui. Continua. Vou aqui para minha carta, de novo. Vou colocar o fundo aqui. E vou colocar essas informações. Então, o que eu escolhi foi o ângulo alfa. Clico aqui em ângulo alfa e vou colocar o valor que eu vi ali, que foi de 40. Ah, fiz alguma coisa errada. Então, fiz essa leitura errada, né? Não era 40. 60, 50, era, na verdade, 70. Desculpa, gente. Eu li ao contrário, ó. 70. Borrachinha. 40 tá aqui, né? Me desconcentrei com o buzinaço passando aqui. Vamos lá. Volta para o 70. Volto lá no negocinho do aplicativo, do Solar, coloco então 70. 70, não 7, né? Ok, ó, deu certinho ali, tá? Então, tá certo. E aí eu vou colocar aqui também a informação do meu ângulo gama, que eu não estou sabendo qual que é o ângulo aqui, tá? Mas eu estou imaginando que vai ser alguma coisa intermediária entre o 0 e o 90, em torno de 45, tá? Vou colocar aqui um chute da direita, 45. Ele ficou ali bem próximo de 9 horas, ó. Tem que ser um pouquinho mais para a direita, então vou colocar aqui 50. Opa, não, tem que ser para 40. Ainda não, né? 35, ele vai ficar bem largo, ó, esse bise, tá? Porque eu tô colocando um horário bem próximo da manhã. Ainda não foi muito bem, um pouquinho mais, ó, 33 é um ângulo que praticamente deu ali, né? Tá? Considerando que, claro, né, não vai ficar perfeito, tá, gente? A gente não vai conseguir exatamente mascarar o período que a gente quer, mas algo muito próximo daquilo. E importante observar, quanto mais a gente quer mascarar, maior vai ficando esse brise, tá?
Então, olha o ângulo gama aqui, né? Eu coloquei 32, ele vai ficar bem aberto aqui. Quer dizer que ele vai ficar bem largo, esse brise. Se fosse talvez um beiral, não seria interessante. Se fosse um beiral, talvez eu tivesse que diminuir aqui esse intervalo de horas, colocar umas 9 horas, alguma coisa assim, tá? 8h30, até algo assim. E aí eu vou colocar aqui o meu gama da esquerda também. Eu coloquei o mesmo ângulo, então ele vai ficar dessa forma aqui. Para a gente ver certinho qual que é o período que está mascarando, a gente vem aqui em máscara e coloca, pode tanto colocar total, coloca desenhar reta, como parcial. Eu venho e clico dentro de onde eu quero preencher. Opa, preencher, colocar em amarelo, para vocês verem. E aí ele vai preencher, a gente vai clicando dentro de onde a gente quer preencher. Ó. Tá? Então, esse é o lugar que vai ter mascaramento. E, claro, tudo que está aqui para baixo também, porque não vai ter incidência nessa janela. Tá? Então, só arrumando aqui o meu gama da direita e da esquerda, eu coloquei ali 32 graus. Tá? Ok. Então, tendo essa informação, eu vou lá no AutoCAD e vou desenhar esse brise. Então, venho aqui. Como é um brise horizontal, a gente começa o desenho dele pelo corte. Se fosse vertical, começaria pela planta baixa. Tá? Tanto que essa informação a gente tem aqui, né? Ó, o alfa no desenhozinho do corte. Se fosse o beta, seria aqui uma planta. Tá? Então, a gente já sabe que a gente tem que colocar esse ângulo nessa posição aqui, ó. O alfa que eu selecionei lá, que é de 70, ele tem que estar aqui, certo? A gente já tem aqui essa colinha, né? Esse lembrete de onde colocar. Então, eu venho aqui, vou colocar, ó, vou pegar a partir de dentro da minha janela, ó, tá? Faço uma linha aqui qualquer. Eu vou até mudar e vou colocar uma cor aqui que eu não tenho utilizado muito, pelo menos. Eu vou colocar na layer texto, tá? Só porque tá em vermelho, mas não precisaria, seria melhor se fizesse uma layer específica. Só para poder destacar. Então, fiz uma linha aqui que está saindo ali de dentro, ó, do meu peitoril, né? E eu vou rotacionar essa linha com o meu ângulo que eu calculei ali, tá? Que é o ângulo de 70. Deixa eu só confirmar aqui uma coisa. É o meu ângulo alfa de 70. Isso mesmo. Então, vou colocar aqui 70. E ele deu esse desenho aqui, tá? O que eu faço aqui, então, agora? Se eu quiser uma proteção que sai aqui do nível da laje, por exemplo, né? Olha, eu viria aqui, iria estender essa linha, olha, vamos supor que seja uma continuação da espessura dessa laje, né? Olha. E aí, eu posso pegar pela linha de dentro aqui, já vai estar bloqueando. Isso daqui já vai ser, poderia ser um brise, tá? Então, essa extensão com esse tamanho já é o suficiente para que eu consiga mascarar nesse período. O meu ângulo de 70 está sendo formado aqui, tá? Quanto, se vocês olharem lá na carta, né? Lá no gráfico, ó. Quanto mais eu quisesse bloquear, menor ia ser esse ângulo, na verdade, né? E aí, então, o que ia acontecer? Mais isso aqui ia abrindo, esse ângulo iria aqui, né? Isso aqui iria abrir, isso aqui iria fechar um pouco, e aí isso aqui iria se estender mais adiante. Bom, então, olhando aqui, também poderia ter uma marquise. Olha, se ela vier de cima da minha janela, daqui para cá, vamos supor com uma espessura de 0,10, essa seria uma opção, tá? Então, olha só, vou até colocar numa outra layer aqui, eu vou colocar nessa laranjada aqui.
Então, eu poderia ter alguma coisa aqui, poderia ter alguma coisa aqui. Tá? O que importa é que ele chegue até onde está formando esse ângulo. Poderia ter vários elementos também, tá? Ah, e se eu quiser ter vários pedaços, né, vários elementos aqui na minha janela? Posso também, tá? Então, por exemplo, aqui está a parede, né? Claro que a gente não vai fazer só metade da janela, mas a gente pode depois repetir. Vocês vão entender o que eu estou falando. Então, por exemplo, comecei aqui, ó, estou fazendo, tentando tirar uma medida para entender de onde eu posso começar. Ponto 7. Offset de ponto 5 aqui. Pequeno. Estou com ponto 8. Então, ó, começando da parede, eu poderia vir com um elemento aqui, ó, se eu tivesse, por exemplo, 3 centímetros, né? Então, seria esse pedacinho aqui. Vou fazer um retângulo aqui por cima, só para eu poder copiar. E aí, eu vou copiar isso daqui quantas vezes for para poder formar desse ângulo. Ó. Então, eu vou até pegar por esse cantinho, ó. Deixa eu copiar o negocinho junto. Pego por essa linha que cruza ali com a abertura. E cruzo aqui no meu elemento, ó. No meu brise, no caso. Ah, eu achei que não ficou muito legal, porque eu queria que ele terminasse ali em cima. Não tem problema, a gente reposiciona, tá? Inclusive, ali embaixo fica bem esquisito, né? Deixa eu copiar para o lado, para vocês verem só essa opção, e não ficar confuso. Eu vou tirar esse que eu desenhei aqui em cima. Vou tirar esse daqui. Olha lá, tem só esse daqui, né? Então, poderia até dar um move aqui, ó. Vir para cá, por exemplo. O que eu fiz de errar? Ah, tá, isso aqui não tinha. E agora, inclusive, copiar um desse, mas por uma questão até estética, né? Ó, para baixo. Ó. Tá, tem um probleminha que não fica também distribuído, e às vezes a gente pode reajustar, tá? Claro que conforme eu vou mexendo nisso daqui, eu vou mexendo também na forma como vai acessar, como vai ter a entrada de radiação solar ou não, né? Mas às vezes uma pequena variaçãozinha não vai influenciar tanto, assim, não vai ter uma influência tão grande nessa incidência, nesse mascaramento, tá? Eu poderia fazer alguma coisa desse tipo. Aqui, eu vou continuar, só que eu só vou mostrar para vocês a opção que eu vou fazer e vou deixar livre para vocês fazerem outras opções. Deixa eu apagar que eu não queria ter apagado tudo. Eu não vou fazer essa opção aqui em cima. Vou deixar como se fosse uma marquise em cima da minha janela. Aí, outra coisa que eu quero mostrar para vocês ali, só voltando para trás um pouquinho, aqui, não quer dizer que meu brise tem que estar aqui nesse lugar da parede, tá? Ele poderia estar mais próximo do vidro, mais afastado da parede, tá? Depende de vocês. Inclusive, ele não tem que ser alinhadinho dessa forma, ele pode ser inclinado, tá? Então, por exemplo, ó, pegando um aqui, um primeiro, ele poderia, deixa eu ver aqui que eu fiz alguma coisa, ele poderia ser, vou botar aqui uma linha extra. Alguma coisa que fizesse um ângulo, né? Deixa eu voltar no primeiro deles, para vocês entenderem a diferença. Então, aqui, né, olha, por exemplo, ele poderia ser alguma coisa inclinada, tá? Desde que ele vá de um ângulo a outro, não tem problema, tá? Ele está bloqueando da mesma forma. Isso faria, inclusive, com que iria diminuir esse pedaço, né, dessa extensão, dependendo até do tanto que eu tenho ali de espaço para fazer esse elemento. Então, por exemplo, vamos ver 3 aqui. Desde que ele chegue ali na linha, olha, tá? Esse aqui tem que chegar aqui. Eu posso fazer dessa forma, tá? Olha, na verdade, vai até aqui. Ou, né?
saindo daqui até lá. Alguma coisa desse tipo. Então, ó, observem que ele está também bloqueando, né, essa incidência de radiação, tá? Então, da forma como eu quiser posicionar. Aqui, então, eu vou dar sequência na minha opção, que foi essa marquise aqui. Fiz ela em um corte, que é onde eu tinha que encontrar, e agora eu vou transferir aqui para minha vista, porque na minha vista, eu vou fazer até uma linha bem grande, vou colocar em vermelho, que é que eu estou usando para construir, para vocês entenderem agora onde eu vou colocar o gama, que eu acho que vai ficar com uma extensão grande aqui, essa marquise. Então, o meu gama lá, eu tinha localizado, identificado como sendo 32 graus, né? Tanto da direita quanto da esquerda. Eu venho aqui, olha, só voltando para vocês verem que lá tem a informação, ó, onde eu coloco esse gama. O gama vem aqui, tanto da direita quanto da esquerda, saindo da base da abertura, né? Então, eu venho aqui, faço uma linha de construção, e eu vou rotacionar essa linha, pressiono ela, pego o meu ponto de referência, em menos 32, né? Porque vai rotacionar aqui para a esquerda. Opa, não é não, é anti-horário mesmo, não tenho menos, gente. Confundi aqui, rotacionar, é o padrão do AutoCAD, 32. E aí ele tá aqui, ó. É a mesma coisa para esquerda. Então, eu faço a linha, vou no rotacionar, pego esse ponto de referência, e agora sim, agora ele vai rotacionar para a direita, que é o sentido horário. Então, no AutoCAD, como o padrão é o sentido anti-horário, eu tenho que colocar menos. Ou fazer 360 menos 32, mas é mais fácil já colocar menos 32, que é no sentido anti-horário. E aí ele me dá essa delimitação de até onde tem que ir a minha marquise. Então, eu coloco aqui, só delimitar. E aí eu tenho essa delimitação. Vou fechar. Até quanto que ela tem que avançar na lateral da janela para eu poder ter essa proteção. Então, essa daqui, esse ângulo, ele está associado ao período do horário, né, que eu quero bloquear. O sol está nascendo, ele vai poder, certo, né? Vamos imaginar que no comecinho, antes das 8, ele vai estar incidindo aqui uma parte, e depois das 16 também. Então, quanto mais eu estender isso daqui, mais ele vai bloquear nos horários. Tá? Isso daqui e essa daqui, quanto mais eu estender para frente, mais ele vai bloquear nos períodos do ano. Então, aqui, gente, a gente pode imaginar, se eu não tenho essa extensão toda para avançar, né, se for o caso de um beral, que eu tenho um limite, deixa eu ver aqui quanto que ficou. 35. Então, se eu tivesse uma legislação que poderia avançar no máximo em 20, para não considerar área construída, já não seria interessante, né? Talvez, aí no caso, fosse interessante eu ter algum outro elemento intermediário. Então, por exemplo, né, faria aqui por exemplo, ponto 0,5, para vocês verem como eu encontraria esse ângulo de uma outra forma. Faria esse elemento. Se fosse um brise pequeno, né, ó, aqui, e aí eu venho aqui, copio com ângulo e tudo. Aqui ficou ruim porque não deu certo lá em cima. É assim, a gente vai de baixo para cima, né? Eu vou apagar aqui, não tem problema, depois a gente poderia fazer. Então, não ficou muito legal, porque aqui eu já teria que colocar dentro da janela. Tá? Mas ó, o que importa é que eu tenho aqui a minha linha e o meu ângulo de 70 fechando lá. Então, quer dizer que ele está bloqueando também. Poderia, claro, né, fazer um último aqui embaixo para não ficar estranho. Ou poderia só deixar esses três, vou deixar assim. Para vocês verem, ó, vou copiar aqui para baixo. Talvez possa ser uma
situação mais interessante, que é um lugar que eu não queira fazer um beiral tão largo. Venho aqui, puxo essa linha. O ângulo já está aberto aqui. É só eu demarcar o quanto que ela vai se estender lá. Vou colocar em vermelho. E pronto. E aí, então, né? Olha só. Todos ficariam do mesmo tamanho, porque daí ele funciona da seguinte forma, como se eu replicasse esse ângulo e começasse a contar a partir do brise, ó. Tá? Dessa forma aqui. Ah, ele vem pra cá. Eu puxei a linha meio errada ali. Tá? Seria alguma coisa desse tipo aqui. Tá misturando ali com o outro que eu tinha feito. Vou apagar aqui, pra começar a enxergar. E aí ele vai ficar dessa forma, tá? Então, ele fica menor, né? Ele não vai nem chegar ao final da edificação. E quanto mais aletas, mais aletinhas a gente tiver aqui, menos eu vou ter que estender para a lateral. Tá, gente? Então, essas são algumas soluções possíveis. Vocês podem explorar a solução que vocês quiserem, acharem mais interessante, né? Levando-se em consideração diversos aspectos aí. Então, essa seria a resolução para o exercício. Claro que para entregar, a gente também desenha como que esse elemento fica aqui em planta baixa, né? Então, no caso aqui, se fosse essa paletinha aqui que eu acabei de desenhar, eu puxo aqui do corte, vou ver aqui quanto que ela ficou de distância da minha janela, na lateral, ó. 1,079. Vou dar aqui, então, offset. 1,0790. Poderia, inclusive, alinhar o desenho certinho, né? Então, mirror aqui, porque é do mesmo tamanho dos dois lados. E vou fechar lá. Essa linha não existe. Ele ficaria aqui. Então, para entregar, vocês fariam essa representação, colocariam os ângulos, e poderia fazer um outro desenho só mostrando, então, como que o brise ficou. Né? Pode deixar os ângulos em um, e nesse outro, como que ele fica, e colocar as medidas dele. Certo? Então, esse é o resultado final. Claro, colocar aqui as leias certinhas, né? Aqui não tá certo, porque uma coisa está representando uma coisa e a outra. Certo? Desse exercício aqui é esse daqui. Vou deixar da marquise ali. Perto desse é esse aqui. Inclusive, não está no lugar certo. Tá? Então, esse seria o resultado final. Certo, turma? Então, existem várias possibilidades para a hora que vocês forem desenvolver. Tá? O importante é vocês levarem em consideração as informações que vocês têm, selecionarem um horário que vocês acham relevante, claro que vai depender da atividade que é realizada naquele lugar, o período de permanência, as informações climáticas também do local. E aí, então, a partir de selecionar o período que a gente quer mascarar, a gente pode desenhar do jeito que a gente achar interessante, certo? Então, era isso, turma. Obrigada. E eu vou interromper aqui. Até mais.